Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, e a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landim. Bem-vindos à nossa sessão. Cumprimento também os integrantes servidores da Secretaria da Câmara, na pessoa da secretária, doutora Ismênia Nogueira, e do senhor Edson Mendes, que é o responsável pela transmissão desta sessão. Força Policial também aqui presente, advogado presente, e os demais assistindo virtualmente. Como item 1 dos nossos trabalhos, temos a apreciação da ata número 3 de 2025, da sessão ordinária de 5 de fevereiro de 2025. Alguma objeção? Então, a ata aprovada. Processo retirado de pauta. Temos o número 113 da nossa pauta, é uma apelação em remessa necessária, número 0200 112 82 2022, é o item 26 do PJE. Polo Ativo, município de Cascavel, e Instituto Consulpan, Consultoria Público-Privada. No Polo Passivo, Francisca Gleiciane de Souza Barbosa. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Processo com pedido de vista. 2.1 da pauta, mandado de segurança número 062-937149-2022, de Fortaleza, no sistema SAGE, impetrante Instituto das Mensageiras de Santa Maria, impetrado juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, da minha relatoria. Passo ao histórico do julgamento. Na sessão do dia 18 de dezembro do ano passado, após a sustentação oral pelo advogado da impetrante, doutor Paulo Sérgio Nunes Hervedosa, proferi meu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao mandado de segurança civil, com rejeição da preliminar arguída. Na sequência, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira pediu vista dos autos para melhor apreciar a matéria. Na sessão do dia 22 de janeiro, dando continuidade ao julgamento, houve o adiamento do mesmo por motivo de férias da desembargadora Maria Nailde. A sessão do dia 29 de janeiro deste ano, a desembargadora Maria Nailde comunicou à Câmara que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida. No dia 5 de fevereiro, assim foi feito, e a desembargadora apresentou seu voto vista no sentido de indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei 12.016, de 2009, combinado com o artigo 485, inciso 4º, do CPC, divergindo, portanto, do posicionamento desta relatoria. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria, abrindo a vista coletiva e adiando o julgamento. Comunico nesta data que apresentarei meu voto vista na próxima sessão. Passando ao item dos processos com pedido de preferência com sustentação oral. Nós temos o item 1.1, apelação civil 0015-394-67-2021, o item 126 do PJE, da minha relatoria, tendo como apelante a Companhia Energética do Ceará, a Enel, representada por seu advogado, doutor Luiz Cláudio Alves de Souza, e o apelado é o município de Icó. Doutor Luiz Cláudio Alves de Souza encontra-se presente na nossa sala de sessões e prepara-se para a sua sustentação oral. Apresento ao mesmo meus cumprimentos. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, doutor. E lhe indago, de antemão, se dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Me escuta? Sim, dispensa a leitura. Então, doutor Luiz Cláudio, o senhor pode iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Perfeito, excelência, muito obrigado. Cumprimento aos membros deste colegiado na pessoa da nova presidente e relatora desta causa, desembargadora Tereza Neumann. Também cumprimento aos demais membros deste colegiado e também aos que estão presentes, em especial representante ilustre do Ministério Público e da Defensoria Pública, doutora, bem como aos que nos assistem e participam desta sessão virtualmente.
e nobres colegas que aguardam serem ouvidos para sustentações. Excelência, neste caso, trata-se de uma apelação que envolve, de fato, notório interesse público do município de Icó, no qual a Enel notificou por 2 vezes ao município que adimplisse os débitos que se venceram em dezembro de 2021. Naquela data, a Enel já havia refaturado esses valores, indicado não somente quais prédios e edifícios ficariam prejudicados, bem como informando o valor total da dívida e salientando que, se não houvesse o adimplemento em tempo, poderia haver o corte do fornecimento de energia. Sabe-se que, como empresa concessionária de serviço público, e se tratando, sobretudo, de ente público da parte contrária, o corte de fornecimento de um serviço público essencial deve sofrer limitações, se não ser proibido totalmente em determinados casos. Por exemplo, não se poderia cogitar de que seria permitido o corte do fornecimento de energia elétrica para um hospital que servisse a população daquele município, sobretudo se tratando de um município pequeno, que dirá, em Fortaleza, uma capital, nós temos diversos hospitais que não poderiam sofrer esse corte, que dirá um município pequeno como a cidade de Icó. No entanto, excelência, nós observamos que, além do mérito, há uma questão que foi suscitada na apelação que merece um pequeno comentário antes de se adentrar à questão principal do apelo. Os pedidos foram claramente limitados pelo município de Icó na sua inicial aquelas edificações e instalações públicas que seriam atingidas pela medida de corte, e não a toda e qualquer instalação relativa à prefeitura de Icó. E isso é o que é importante, porque dá a impressão de que a Enel ameaçou simplesmente causar um apagão imediato na cidade inteira, o que não é verdade. A prefeitura estava inadimplente com seus débitos e, devo ressalvar, continua inadimplente, já que não comprovou o pagamento dessas dívidas, o que fica para um momento posterior. No entanto, a sentença abrangeu toda e qualquer edificação como se houvesse uma ameaça de corte de todos os edifícios públicos de interesse do município, que não corresponde à realidade. A prefeitura anexou, junto com a inicial, um documento com a lista dos órgãos e secretarias e departamentos que seriam atingidos, e em momento algum se salientou que, além daqueles órgãos, outros poderiam ser cortados. A liminar que foi concedida, inclusive, foi para abranger aqueles órgãos e não a totalidade dos equipamentos. Mas a sentença, ao confirmar a liminar, a abrangeu indevidamente. Por isso, nós ressaltamos neste ponto que houve uma decisão extra petita, sobre a qual deverá haver o devido decote para que se mantenha adstrita a sentença ao objeto litigioso da causa. Quanto ao mérito, excelência, é importante ressaltar que a Enel, em momento algum, reitero, ameaçou que o município de Icó ficaria às escuras, que a cidade inteira seria apagada, e muito menos que todos os equipamentos públicos fossem apagados. De acordo com o documento, eu cito aqui por conta de que está no PJE, de ID 117-37792, há um ofício que é uma carta de reaviso enviada pela Enel no dia 14 de dezembro de 2021. E naquela data a Enel ressalta logo no antepenúltimo parágrafo da notificação, me permita abrir aspas. Ressaltamos que nessa oportunidade serão preservados da suspensão o fornecimento de energia elétrica, hospitais, postos de saúde, postos policiais, postos de bombeiros e abastecimento d'água. Ou seja, a Enel deixou muito claro que não iria suspender a energia de todos os pontos vitais da cidade, que apenas aqueles que correspondessem a departamentos não essenciais ou não estratégicos seriam atingidos. Gabinete de secretarias, gabinete de assessorias, DAS, enfim. Ou seja, a relação dos órgãos, inclusive, listados na inicial, data de departamentos burocráticos da prefeitura. O que não quer dizer que seja algo menos gravoso em relação ao todo do projeto. É óbvio que a Enel sabe que, ao cortar a energia de um departamento, de uma secretaria, por exemplo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, obviamente o município será impactado. No entanto, a medida visa justamente a isto. Visa justamente a que a parte que está inadimplente, no caso o município, seja compelido a cumprir a obrigação que lhe cabe. E ressalvo, excelência, que ainda que a sentença tenha considerado comprovado o pagamento do débito,
com a devida vênia, mas os únicos documentos que comprovam que o município teria pago as dívidas vencidas com a Enel seriam relatórios unilateralmente apresentados, assinados pela contadoria própria do município. Não se vê, por exemplo, ordem de pagamento com expediente bancário, comprovando que esses valores de fato saíram da conta do município e foram para a Enel, e que eram correspondentes àqueles débitos vencidos, e não a outros de outro período. Ainda que a relação date os valores e date, um por um, as quantias respectivas de crédito, isso não significa que aqueles documentos, por si só, sejam válidos e sejam considerados prova de quitação. Mais do que isso, Excelência, nós citamos que a inadimplência contumaz é uma medida que deve ser repelida, mesmo que se trate de um órgão público, de um ente público. E isso nós ressaltamos pelo artigo 357 da Resolução 1000 de 2021 da ANEEL. Nesta resolução, veda-se a suspensão por um período de 90 dias, desde que tenha ocorrido notificação prévia. E o município, sabendo disto, fez a medida ser judicializada para não apenas ser esquivado o pagamento, mas também apresentar com a devida vênia, induzindo o juízo a erro e pretendendo induzir a erro também esta corte, de que os débitos teriam sido pagos. Excelência, sabe que muitas das situações que acontecem no interior são reavaliadas após a troca de poder, após o período eleitoral. E muitas dessas contas chegam a ser desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado exatamente pela falta de transparência. E por isso nós pedimos que não se deixe que este tribunal seja induzido a erro ou que seja levado a validar a falta de transparência ou a unilateralidade de provas apresentada pelo município de Icó. E, na realidade, mesmo se tratando de um ente público, mesmo se tratando de uma entidade que precise de energia elétrica, como qualquer outro departamento, como este tribunal, precisa de energia elétrica, hospitais precisam, escolas precisam. No entanto, é preciso que os direitos do município, do ente público devedor, não sejam sobrepostos ilimitadamente ao direito do credor, da Enel, de ver satisfeito seu crédito. Por isso, Excelência, são estes, em síntese, os pontos. Agradeço mais uma vez pela palavra e rogamos não somente pelo provimento do recurso, como também reforma total da sentença e inversão dos ônus comerciais. Muito obrigado. Obrigada também, agradeço ao doutor Luiz Carlos pela sua explanação, e aqui passo a ementa. Naturalmente que o voto na íntegra depois será disponibilizado, né, para o seu exame mais atento. Então, inicio qualificando aqui a área de atuação do voto, né, da decisão, que é na área administrativa, uma apelação cível, ação de obrigação de fazer, pretensão de suspensão do corte de fornecimento de energia elétrica e declaração de inexistência do débito discutido. A sentença foi pela procedência, aqui rejeito as prefaciais de não conhecimento do apelo e do julgamento extra petita, e comprovação da quitação dos débitos e redução das verbas honorárias. É o resumo na parte da verbetação, aqui passarei a expor. No item 1, rejeição da prefacial de não conhecimento do apelo, exposta nas contrarrazões municipais, porquanto a apelante impugnou os fundamentos sentenciais de forma específica, não se detectando violação ao princípio da dialeticidade. Aqui passo a acolher os votos em relação a essa preliminar. Desembargadora Nailde, como vota Vossa Excelência em relação a... Acompanho integralmente Vossa Excelência, cumprimentando aqui o doutor Luiz Carlos, né? Ratificando a votação provisória no que diz respeito a essas preliminares. Então, essa preliminar do não conhecimento do apelo está rejeitada. E antes de proclamar isso, passa a palavra ao desembargador Gleides. Obrigado, senhora presidente. Aproveito para fazer meus cumprimentos à corte. Doutor Luiz Laerte, também, novo procurador, doutora Dariane, digno defensora pública, doutor Luiz Cláudio. Eu acompanho Vossa Excelência na preliminar. Pois não, obrigada. Senhora presidente, só complementando aqui, o desembargador Gleides me fez lembrar aqui que eu cumprimentei apenas o nobre Causídico, mas aqui eu quero também dar o meu boa tarde, deixar registrado aqui o meu boa tarde a todos que fazem essa segunda Câmara de Direito Público, os integrantes, desembargadora
Tereza Neuma, desembargador Gleidson, desembargadora Iranês, desembargador Evaldo Nobre, procurador de Justiça, doutor Laércio, e a doutora Darliane, nossa defensora pública, a Ismênia e a Força Policial, e a todos que nos acompanham através desta forma de videoconferência. Obrigada pela oportunidade. Nada, eu passo aqui o exame da segunda, preliminar. Afastamento da preliminar de julgamento extrapetita. Haja vista que a determinação de abstenção do corte de energia elétrica não sinalizou extrapolação dos pedidos exordiais, mas os corroborou. Então, por conta disso, aqui também acrescento no voto que essa determinação da abstenção do corte de energia elétrica, ele não sinalizou essa extrapolação. Haja vista que o município postulara na inicial a não suspensão do serviço de energia elétrica, ou caso tenha havido corte, a religação. Então, por conta disso, entendo que não houve esse julgamento extrapetita. Como vota a desembargadora Anaílde, na segunda preliminar. Também acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson. Também acompanho, Vossa Excelência. Então, preliminar também rejeitada. Aqui volvendo, então, ao mérito, no item 3 da emenda, assim me pronuncio. O ente público cuidou de anexar vários comprovantes de que as despesas relativas ao fornecimento de energia elétrica a diversas unidades gestoras, concernentes aos anos 2017 a 2021, foram devidamente quitadas. A concessionária, por sua vez, não foi exitosa em comprovar a inadimplência do município de Icó, descumprindo o ônus que lhe é imposto de demonstrar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral pelo artigo 373, o inciso 2 do CPC. Item 5, esse foi do item 4, item 5. Não se verifica determinação genérica, mas direcionada a débitos específicos, concernentes a unidades de setores básicos e essenciais do ente público, como se verifica dos documentos adunados, ressaltando-se a prevalência do interesse público sobre o particular. Inclusive, realço aqui o pronunciamento circunstanciado da Procuradoria-Geral de Justiça nesse sentido, também integrando o voto. Item 6º, quanto aos honorários, a fixação deve se dar com base no valor da causa, por conta do artigo 85, parágrafo 4º, inciso 3º do CPC. Em se tratando de valor da causa entre 200 e 2.000 salários mínimos, o valor da causa em volta de um pouco mais de 600 mil reais, arbitram-se os honorários nos percentuais mínimos dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º e parágrafo 5º do artigo 85 do CPC. Aqui também se concentra um dos pontos essenciais da apelação, acredito que foi como realçado pelo nobre advogado, mas a conferência desses itens e dessas determinações não deixou margem nessa revisão que foi feita com a retirada do processo, para que pudesse ser minorado. De qualquer forma, há uma redução na condenação inicial, uma vez que a sentença condena em 10% sobre o valor da causa, os honorários advocatícios, ignorando a gradação, né, do artigo 85. Então, a apelação foi conhecida e parcialmente provida para fazer essa gradação e fazer a redução, como anunciado na verbetação, das verbas honorárias. Então, assim que me pronuncio, e passo aqui a palavra à desembargadora Anaílde. Pois não, senhora presidente, acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência, confirmando a minha votação provisória. Desembargador Gleidson. Ratifico o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida, parcialmente provida, com rejeição das preliminares arguidas e redução da verba honorária para adequá-la às determinações legais. Agradeço aqui a presença do Dr. Luiz Cláudio e a sua sustentação. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Tomando as sustentações orais, nós temos o item 1.89. É uma apelação civil e remessa necessária, número 021-92-35-55-2022, o item 4 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Remetente juízo de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, Estado do Ceará. Apelada,
Ana Lúcia Lopes da Silva, advogada da senhora Ana Lúcia, doutor João Henrique Saboia Martins, e requereu a sustentação oral. Trago à secretaria se o doutor João Henrique se encontra virtualmente. Não está em sala. Não está em sala? Não. Vou fazer só a chamada mais uma vez. Da apelação civil e remessa necessária 021 92 35 55 2022, item 4 do PJE. Apelada, Ana Lúcia Lopes da Silva, pediu a sustentação oral através do seu representante judicial, doutor João Henrique de Saboia Martins. Aqui verifico que o voto atende os interesses da apelada e passo a palavra à desembargadora Iraneide para, em homenagem ao pedido, fazer a leitura do seu voto. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Os cumprimentos também aos meus eminentes pares, desembargadora Anaílde, desembargador Gleice, desembargador Evaldo. Também cumprimento do outro representante da Procuradoria-Geral de Justiça, do Luiz Laércio, meu digno conterrâneo, e a representante da Defensoria Pública do Estado, doutora Darliane Portela Landim. Os cumprimentos aos advogados se encontram na sala, tanto virtual, agora não mais nenhum na presencial. Servidores, na pessoa da nova secretária, do Ismênia. Senhora presidente, como Vossa Excelência já adiantou, né, o voto atende aos interesses da senhora Ana Lúcia, que foi, em nome de quem foi feito o pedido de sustentação, né? Então, vou só pelo caixa alto, que está assim redigida. Apelação civil e reexame necessário. Pensão por morte, servidora pública, companheira, união, servidor público, companheira, união estável, escritura pública, anterior ao óbito, concessão, recurso e remessa oficial conhecidos e desprovidos. É o voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente, eu confirmo meu voto, acompanhando a douta relatora, presidente. Obrigada, também confirmo o meu voto, acompanhando a douta relatora, e proclamo o resultado. Remessa necessária, apelação civil, conhecidas e desprovidas. 1.45, apelação civil número 027 51 56 67 2020, item 67 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Apelante, BV Leasing, Arrendamento Mercantil S.A. Advogado da apelante, doutor Luiz Guilherme Cunha Joia. E apelado é o Estado do Ceará. Doutor Luiz Guilherme se encontra na sala, doutor Ismael? Se encontra. Está em sala. Aqui eu não consigo vê-lo ainda. Estou Boa aqui, tarde. Excelência. Boa Pois não, tarde. Luiz Guilherme. Doutor Luiz Guilherme, cumprimentando, eu lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Dispensando, Excelência. Dispensa? Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos de praxe para a sustentação oral. Podendo Muito iniciar. obrigado. Primeiramente, só gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores e desembargadoras presentes, demais advogados aqui em nossa reunião e servidores públicos acompanhando a sessão de julgamento. E assim passo aos argumentos de defesa do Banco BV, é a nova denominação social da apelante no caso em concreto. O Banco BV ele defende principalmente a prescrição do crédito tributário em relação aos exercícios de 2010 a 2015, visto que até o momento do ajuizamento da ação anulatória, a Fazenda Pública ainda não havia ajuizado o executivo fiscal para execução dos débitos. Bom, como se sabe, o IPVA é tributo sujeito ao lançamento de ofício, tá? Previsto no artigo 142 do CTN, e desse modo, a notificação do contribuinte pode ser realizada através de notificação pessoal, o envio de carnê, ou a publicação de calendário de pagamento,
previsto na forma do tema repetitivo decidido pelo STJ, número 903, tá? Dessa forma, o Estado de Ceará optou pela publicação do calendário de pagamento através da Instrução Normativa Cefaz número 39 de 2014 e previu que o prazo de pagamento do débito mais recente, ou seja, do exercício de 2015, se daria até o dia 30 de janeiro de 2015. Desse modo, como a apelante não efetuou o pagamento dentro do prazo previsto, a partir do dia seguinte, surgiu a pretensão executória da Fazenda Pública, através do princípio da actionata, iniciando, portanto, o prazo prescricional do crédito tributário. Desse modo, passados 5 anos, a pretensão executória da Fazenda Pública se encerrou e, com ela, extinguiu o crédito tributário pela prescrição. São esses os argumentos de defesa da recorrente, e por eles reitera-se o pedido de provimento do recurso de apelação. Muito obrigado, excelência. Pois não, obrigada também, doutor Luiz Guilherme. Passo a palavra à desembargadora Naide para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento aqui o nobre advogado, doutor Luiz Guilherme Cunha, e passo aqui a leitura do meu entendimento. Apelação cível interposta por BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em desfavor do Estado do Ceará, versando sobre IPVA. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir se 94 débitos inscritos em dívida ativa estariam fulminados pela prescrição ordinária. Se, quanto à CDA de número 2018-001-69860-9, a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames mostra-se ou não suficiente a afastar a responsabilidade tributária do credor, arrendante, quanto ao IPVA não pago, após a supressão da restrição, isto é, se a baixa do gravame no SNG equivale ou não à comunicação de transferência do veículo perante o órgão de trânsito. Verifica-se, ao meu sentir, a incidência da prescrição ordinária total de 79 das 94 CDAs indicadas no ID de número 132.90.940. Não é possível reconhecer a prescrição de todas as CDAs, eis que 10 delas foram objeto de parcelamento, causa interruptiva da prescrição, ex-vi do artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do Código Tributário Nacional, não sendo possível identificar o momento exato em que houve a perda dos parcelamentos, e outras 5 CDAs contemplaram exercícios posteriores a 2015, como 2016, ocorrendo a prescrição apenas parcial. E continuo. O artigo 10, inciso 2 da Lei Estadual 12.023/92 atribui tanto ao arrendatário como ao arrendante a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA durante a vigência do arrendamento mercantil. No que pertine ao período posterior ao fim do contrato, a responsabilidade solidária do arrendante tem fundamento no artigo 10, inciso 3 do citado diploma, que a prevê quando não é efetuada a comunicação da alienação ao Detran Ceará. Na ausência de comunicação ao Detran Ceará, como regra, a responsabilidade solidária do ex-proprietário
prevista no artigo 134 do Código Tributário Brasileiro não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação, súmula de número 585 do STJ. Contudo, considerando a redação do artigo 10, inciso 3º, da Lei Estadual de número 12.023/92, aplica-se ao presente caso o tema de número 1118 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, havendo legislação estadual específica atribuindo ao alienante a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente, não há dúvida de que a instituição financeira pode figurar como sujeito passivo da exação. A tese de que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames equivale à comunicação de transferência do veículo não merece prosperar por se tratar de uma plataforma privada que não substitui de per si a necessidade de comunicação da baixa do gravame ao Detran Ceará. A míngua do contrato de arrendamento mercantil e dos registros de transferência de propriedade do veículo perante o Detran, as telas do Sistema Nacional de Gravames são insuficientes para infirmar a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA. Portanto, senhora presidente, conheço do recurso de apelação cível para dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a parcial procedência da ação anulatória de débito fiscal, nos estritos termos da fundamentação, parte integrante deste voto. Em decorrência da alteração parcial da sentença, reconheço a sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput do CPC, condenando as partes ao rateio das custas processuais, atentando-se para a isenção do poder público, conforme artigo 5º, inciso 1, da Lei Estadual 16.132 de 2016. O Estado do Ceará ao pagamento em favor dos patronos da parte autora, de 10% do proveito econômico autoral. A instituição financeira ao pagamento em favor da Procuradoria-Geral do Estado, de 10% da diferença entre o valor pretendido pelo autor e o proveito econômico obtido. É assim que me manifesto, senhora presidente. Pois não, obrigada, desembargadora Anaílde. Como voto do desembargador Gleidson. Pois não, senhora presidente, cumprimento inicialmente o doutor Luiz Guilherme pela sustentação. Eu vou seguir o voto da eminente relatora, como já o fiz no sistema de votação provisória. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Senhora presidente, cumprimentando aqui o doutor Luiz Guilherme, eu vou ratificar o voto provisório, acompanhando na íntegra a relatoria. Pois não, obrigada. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida em parte. Agradeço a presença do doutor Luiz Guilherme, tenha uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde, continuaremos aqui nossos trabalhos com a conclusão das sustentações orais dessa fase, passando às manifestações das instituições integrantes da Câmara. Indago inicialmente ao excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, se há alguma manifestação nos processos desta sessão. Boa tarde a todos, meus cumprimentos aos membros dessa egrégia Câmara. Não há, excelência, nenhum requerimento a ser feito. Obrigada. Da mesma forma, indago a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landim, se há alguma manifestação de vossa instituição a fazer.
Boa tarde a todos. Não, nenhuma manifestação nos processos que a nós foi encaminhado às certidões de intimação, tanto do PJE quanto do SAG. Obrigada. Também, doutora Darliane. Eu agora passo para a fase da confirmação do julgamento provisório. Indagando aos integrantes da Câmara, se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos de ambos os sistemas, PJE e SAG, iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Pois não, senhora presidente, ratifico a minha votação, seja na condição de relatora ou na condição de vogal, nos dois sistemas, PJE e SAG. Desembargador Francisco Gleidson Pontes. Bem, presidente, eu confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e na condição de vogal em ambos os sistemas. Obrigada, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. De igual modo, senhora presidente, eu ratifico todos os votos por mim proferidos, tanto na qualidade de relatora como vogal, os processos pautados e extra-pauta em ambos os sistemas, PJE e SAG. Da mesma forma que indago ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, como se posiciona em relação aos processos de hoje. Também quero confirmar, senhora presidente, todos os votos por mim proferidos, a qualidade de vogal ou relator em ambos os sistemas. Obrigado. Obrigada também. Por minha vez, também ratifico os votos provisórios proferidos na qualidade de relator e vogal, com exceção da apelação civil número 005674771/2016, sistema SAG, tendo por apelante José Ferreira de Moraes e apelado município de Caucaia. Em relação a esse voto da relatoria do desembargador Luiz Evaldo, eu gostaria de me pronunciar, mas inicialmente eu gostaria de pedir ao desembargador que fizesse a leitura da ementa deste voto para submetê-lo ao julgamento. Pois não, presidente, farei. Caso em exame, apelação civil interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal entre a demora na realização de cirurgia e a necessidade de amputação do membro inferior do autor. O autor alega que o atraso no procedimento cirúrgico agravou seu quadro clínico, resultando em gangrena e amputação de sua perna direita, pelo que requer a condenação do ente municipal. A questão em discussão. A questão trazida à discussão consiste em saber se a omissão do ente público na realização da cirurgia de urgência ensejou a necessidade de amputação do membro do autor, configurando a responsabilidade civil do ente público acionado. Razões de decidir. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta comissiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88 e do artigo 43 do Código Civil. No caso concreto, a ausência de prova pericial impede a adequada aferição do nexo causal entre a demora na cirurgia e a amputação da perna direita do autor, tornando imprescindível a reabertura da instrução processual. Neste tocante, convém trazer à luz o artigo 370 do CPC de 2015, no sentido de que, aspas, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, fecha aspas. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios entende que, em matéria probatória, não há preclusão para o juiz, sendo possível a determinação de produção de prova pericial, sempre que necessária para o deslinde da causa. Dispositivo. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juiz de origem para a realização de prova. Eu voto, presidência. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Considerando a exiguidade de tempo para melhor análise, eu vou pedir vista desse processo para fazê-lo
na próxima semana, apresentá-lo na próxima semana, o meu voto visto. Em relação aos outros, como já me pronunciei, ratifico todos os votos provisórios. Concluída, então, a nossa votação, indago a secretária da Câmara quantos processos foram julgados. 141. 141, sim. Indago também aos nobres pares se há alguma manifestação, algum registro. Não? Senhora presidente, que faleceu no dia 2 deste mês, o senhor José Pinto de Oliveira, que era pai da servidora e uma das minhas assessoras, Suiane Oliveira Pereira. E era também sogro do ex-diretor do TRE, Hugo Pereira. Então, eu gostaria que fosse encaminhado esse voto de pesar para a filha dele. Pois não. Família que... Portanto, ratificamos, né, o voto de pesar, pleno acordo, se for pela lembrança, né, dos servidores do nosso judiciário, né, muito importantes. Então, assim, com as recomendações da secretaria, né, para providenciar esses votos, eu declaro encerrada a sessão. Agradeço muito a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.